Hoje eu tô aqui para te ajudar a entender um pouquinho de como funciona o texto dissertativo argumentativo. O que os concursos querem de você e qual é essa tal estrutura, né? O Enem, vestibulares e concursos públicos cobram o texto dissertativo argumentativo, assim, é um padrão, tá? Muita gente acha que FCC é de um jeito, FGV é de outro, Selecom é de outro, Ibaden é de outro, Enem é de outro. E não é, tá? Porque texto, tipo de texto, gênero textual, tem a ver com uma banca. Uma banca não manda no texto. Ela tem direcionamentos de temas diferentes. Ela pode avaliar coisas diferentes. Ela dá mais pontos pelo conteúdo, outra dá um pouquinho mais de pontos pela estrutura, mas o texto é um só, tá? Então, é isso que eu quero te mostrar agora. Por isso, eu vou ficar aqui no cantinho da tela. Enquanto isso, eu vou pedir para você ir deixando seu like, ativando a notificação e ficando aqui por dentro do canal. Oi, meus amores, tudo bem? Eu esqueci de me apresentar, eu sou a Chay, professora de Língua Portuguesa e Redação aqui do Português Sucesso. Toda semana tem vídeo novo e a aula de hoje é um vídeo aí sobre estrutura. Cara, estrutura. O que tem que ter uma redação, né? Como eu planejo uma redação? Como é a estrutura legal de uma redação, tá? E aí, eu tenho que falar para vocês, assim, que independente da banca, né, tem gente que faz uma ligação aí com... Tá funcionando minha caneta? Tá. Com banca, né? Banca tem a ver com o texto? Não. A gente tem um texto aqui para falar hoje, que é o texto dissertativo argumentativo. Ou seja, a gente vai definir um ponto de vista, a gente vai falar sobre um assunto que nos é fornecido, não é aquilo que a gente quer, a gente não precisa necessariamente ser totalmente a favor daquilo que a gente está falando. Saiu um vídeo esta semana no canal, que eu gravei hoje até, mas saiu em tempos diferentes, que eu defendo o aborto para vocês na redação. Mas não quer dizer que eu defendo realmente na minha vida, mas tem pontos argumentativos, né? E eu gosto de trazer com vocês, caso você já tenha um pouco de experiência em redação, ou caso você nunca tenha feito redação, que é uma coisa assim, que é o planejamento, né? Ó, que é o planejamento. Esse planejamento, ele é evidenciado para mim quando eu tenho um foco central, que é um tema. Quando eu olho esse tema, eu já penso assim: o que eu sei, quais as causas, quais as consequências, né? Quais as soluções, tá? Opa, errei aqui o porquê. Porque continua. Eu tenho que buscar aqui dados, eu tenho que lembrar de algum momento histórico. Tudo isso só para eu planejar e pensar assim, o que eu sei sobre esse assunto, né? Claro que dentro disso, muitas vezes, a gente sabe que causas podem se repetir. Causas como o legado histórico sempre foi assim. Causas como insuficiência legislativa, base educacional lacunar, né? Uma educação que deixa falhas. Muita coisa pode se repetir nas causas. Muitas coisas podem se repetir nas consequências, muitas coisas se repetem no porquê continuar, isso independente do tema. E é depois, quando eu junto tudo isso daqui que a gente vê, tudo isso aqui que a gente planeja, que a gente vai para tal estrutura, né? E essa estrutura é uma estrutura de 4 partes: introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. No desenvolvimento 1 tem que ter um contexto, né? Tem que ter um contexto, tem que ter a tese e tem que ter as causas nessa ordem, tá? Exatamente nessa ordem. No D2, tem que trazer aqui uma das causas, uma vai para cá, outra vai para cá. Então, traz a causa como tópico, iniciando já o parágrafo, né? Ó. Isso aqui eu tenho 2 causas, uma vira tópico 1, outra vira tópico 2.
né? Depois eu apresento dados e provo, né? Mas a prova de que esse meu argumento é sensato, aqui eu só repito, né? E por fim, na conclusão, eu sempre resolvo, eu sempre uso algum ministério, né? E eu sempre busco o contexto inicial para finalizar, tá? Eu não preciso aqui mais fazer nenhuma citação, né? Aqui eu preciso quando eu tenho dados ou outro contexto, tá? Vou até botar aqui para vocês, ó. Outro contexto. Mas eu tenho que permanecer nisso, né? E aí vocês vão dizer assim para mim, Chay, mas FCC eu faço sim, eu soluciono? Sim. FGV também? Sim. Sim para as duas. FGV, FCC, Sebrasp também, Enem também, né? O que que muda? O que que muda de uma banca para outra? Muda isso aqui, ó. Muda o tema, a abordagem do tema. Uma pode trazer para vocês, Sebrasp traz 1, 2, 3 pontos para você responder. Mas esses pontos já é dizendo a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. FCC é super filosófica. É super filosófica. Quando fala assim, né, o riso como mercadoria. Não, riso como mercadoria não, os dados como mercadoria. Lei de proteção de dados, por exemplo. Então, é só uma questão de você conseguir interpretar o que a gente tem de tema e sempre olhar para o tema assim, ó. Qual problema social ele evidencia, tá? Qual problema social ele evidencia? Quando eu falo os dados, publicidade, a mercadoria, exposição de dados, que é um problema. Golpes, exposição de dados, né? Quando eu falo de exposição de crianças, quando eu falo do aborto, quando eu falo da saúde pública, quando eu falo da substituição dos funcionários por máquinas, eu tô falando até de uma educação que deixou lacunas e que uma pessoa só consegue ter uma profissão a vida inteira, sendo que dados mostram hoje que a média é mais de 6 profissões ao longo de uma vida. As novas profissões, o quanto o currículo é desatualizado. Então, tudo isso fica evidente quando eu falo de estrutura de redação, tá? Poderia mostrar aqui mais pontos, sim, mas isso aqui, ó, é o que a gente tem, assim, de mais precioso para você entender o que toda redação tem, né? Isso daqui é o necessário, isso aqui é o importante. Acho que eu não tinha gravado nenhum vídeo falando só, assim, do quanto a gente confunde banca com um tipo de texto, e a gente não precisa, tá? Porque é diferente. E que a gente possa fazer esse básico, que faltou o acentinho aqui, esse básico que é bem feito e que funciona. E aí tem vários modelos prontos aqui em outros canais, em outras aulas do YouTube, né? Então, utilize, porque é o básico, assim, bem feito que vai funcionar na sua redação. Eu não falei lá no começo da redação, mas eu corrijo redações. Então, aqui embaixo tem um link chamado Correção de Sucesso, que eu corrijo a sua redação, te dou um feedback, corrijo de acordo com a banca que você vai fazer a redação, tá? E ainda tem várias aulas para você. Então, te espero lá. Qualquer coisa, chama a gente aqui num telefone que tem para suporte, tá? Um beijo, espero ter te ajudado muito. E a gente se encontra na próxima aula ou nas correções. Tchau, tchau!